Bismillahirrahmanirrahim, recitamos mais uns versículos do Alcorão Sagrado, capítulo 5, versículo 58. Quem segue ao Alcorão Árabe, página 118. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. E quando chamais a oração, tomam-na por objeto de zombaria e diversão. Isto porque são um povo que não razoa. Na sessão anterior, a aula de ontem, eu expliquei como um grupo dos cristãos, dos judeus, adeptos do livro, zombavam a religião do profeta. E aqui especificamente está mencionando como eles zombavam o chamado da oração. Como vocês sabem, as mesquitas, os templos dos muçulmanos têm duas minaretes e antigamente a pessoa que fazia a chamada de oração subia em cima de minarete para fazer oração, né, para conseguir passar sua voz para as pessoas, né, chamar para a oração. E como vocês sabem, nas igrejas tem sino, né, para chamar, e cada religião tem uma maneira para chamar os seus seguidores para fazer oração. Hoje em dia ainda se facilitou bastante por causa da tecnologia, tem caixa de som e tudo, mas na época não tinha, então وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. Quando os muçulmanos faziam isso, esse chamado da oração, eles, né, uns dos adeptos do livro, zombavam. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Isto porque são um povo que não razoa. Porque se ele razoar, pensar, vai saber que essas frases que o muçulmano está recitando começa com Allahu Akbar, Deus é o maior, e termina com La ilaha illallah, não há divindade além de Deus único. Então, está chamando para adorar Deus único. E cada oração tem sua maneira, não precisa de zombar. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. Diga, Muhammad, ó seguidores do livro, vós nos censurais apenas por crermos em Allah, Deus único, e no que foi descido para nós e no que fora descido antes. Diga, Muhammad, para eles, o que vocês estão zombando? Nós adoramos Deus único, o que foi descido para nós, para nosso profeta, ao Corão Sagrado, e o que foi revelado, descido para outros profetas. Mas a maioria de vós é perversa. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Dize, mais uma vez, Deus está falando para o profeta, diga para os judeus, na verdade, nessa história. Eu vou contar a história depois. Dize, informar-vos-ei do que é pior que isso, como retribuição junto de Deus, os que Allah amaldiçoou e contra quem se irou e de quem fez símios e porcos, e os que adoram a Taghut. Esses estão em pior situação e mais descaminhados do caminho certo. Uma vez uns judeus foram
perguntando para o profeta Muhammad qual é a sua religião, explica para nós. E o profeta explicou, a gente acredita na profecia do Moisés, profeta de vocês, Jesus. Aí eles falaram, não, Jesus não foi profeta. E o profeta explicou para eles como Jesus, o nascimento dele sem pai, já um milagre, outros milagres e várias provas para a profecia de Jesus, que a paz de Deus esteja com todos esses profetas. E eles não aceitaram, não. E daí o profeta Muhammad explicou sua religião e sua missão como um instrutor, um orientador na terra. Daí eles não se convenceram, não aceitaram, falaram, não, sua religião é ainda pior do que Jesus, né? Então, قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ. Você está dizendo, vocês dizem que a religião do Muhammad é pior do que Jesus ainda e não são religiões verdadeiras. Vocês querem que eu avise, informe que é pior? Pior é man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi. Pior dos cristãos, dos muçulmanos, é quem que Deus amaldiçoou, né? Wa ghadiba alayhi, se irou, e ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir. Deus fez deles como macacos e porcos. Então isso é pior. Essa história famosa, uns dos Bani Israel, né, os filhos de Israel, que viraram como macaco e porco. Tem uns sábios muçulmanos que falam, não, esse masr, em árabe masr quer dizer quando um ser humano vira um animal. Uns sábios muçulmanos acreditam que isso não aconteceu fisicamente, mas espiritualmente, né, característica de esse grupo virou como característica dos macacos ou dos porcos, mas a maioria dos muçulmanos, dentro várias vertentes islâmicas, acreditam que foi fisicamente. Ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Esses estão em pior situação. Nem cristãos, nem muçulmanos, e mais descaminhados do caminho certo. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. E quando vos chegam, dizem, cremos, enquanto com efeito entram com a renegação da fé. E com efeito com ela saem. E Deus é bem sabedor do que ocultam. Uns deles entram na mesquita ou nos grupos de vocês e falam, nós acreditamos na religião de vocês, mas isso é só, como se chama, hipócrita, né? A pessoa que faz uma coisa na sua frente, fala, mas fora faz o que ele quer. E Deus conhece bem, Deus é bem sabedor do que eles ocultam. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. E tu vês muitos deles se apressarem para o pecado e para a agressão e para a devoração do ganho ilícito. Muitos deles comem coisa ilícita e fazem vários pecados que execravam em verdade o que fazem. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Que os rabinos, os rabis e os sacerdotes os houvessem coibido do dito pecaminoso e da devoração do ganho ilícito. Os líderes deles,
os rabinos, não sei, padres, sacerdotes, eles não proibiram desses pecados, não falaram que vocês não podem comer essa riqueza ilícita, por exemplo, esse pecado, né? Eles falam, mas vocês não obedecem, não fazem. Ou os líderes falavam sempre na história, que execravam em verdade o que engenham, o que eles fazem. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. E os judeus dizem, a mão de Allah está atada ou cerrada, né, do verbo cerrar, fechada. Por que os judeus falavam isso, né, para os muçulmanos? Olha, como vocês sabem, o profeta Davi, o profeta Salomão, o rei Salomão para nós, um profeta, né, um rei e profeta. Então os judeus, os israelitas, filhos do Israel, eles sempre tinham uma soberania, um governo muito grande. Daí quando chegou o islamismo, até no começo eles tinham várias riquezas, eles sempre eram mais poderosos, mais ricos, os palácios deles sempre maiores e melhores, as armas deles também, sempre era e até hoje é. Então, mas quando chegou o islamismo, eles enfraqueceram. Então, começaram a reclamar para seus líderes, Yadullahi maghlula, mão de Deus está cerrada, fechada, porque não está dando mais para nós. وقالت اليهود يد الله مغلولة. Os judeus dizem, a mão de Allah está cerrada, atada. Que as suas mãos fiquem atadas e que sejam eles amaldiçoados pelo que dizem. Ao contrário, suas mãos estão estendidas, abertas. Deus dá, mas dá para quem quer. Não é só vocês como servos de Deus. Todos os seres humanos são servos de Deus. يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Ao contrário, suas mãos estão estendidas. Ele despende seus dons como quer. E em verdade, o que de teu Senhor foi descido para ti, acrescenta a muitos deles transgressão e renegação da fé. Quando Deus manda esses versículos, essas explicações, orientações, eles ficam com mais raiva, com mais renegação da fé. E lançamos entre eles a inimizade e a aversão até o dia da ressurreição. Uma promessa de Deus. Por isso que eles não são unidos, esses incrédulos em Deus único. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. Cada vez que acendem um fogo para a guerra, Allah apaga-o. ويسعون في الأرض فسادا. E eles esforçam-se em semear a corrupção na terra. E Allah não ama os corruptores. Deus não ama em nenhum jeito os corruptores, seja judeu, cristão, muçulmano, qualquer religião, mas
Na época do profeta, tinha muitos grupos dos adeptos do livro, como judeus, cristãos, que como faziam sofrer os muçulmanos o profeta. Então, vários versículos do Alcorão Sagrado explicam sobre essas histórias. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.